Maravilha, maravilha! Avante Lovers de norte a sul do país, você carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Vou gravar na área de novo, porque trabalho muito corrido aqui nos vestiários e, enfim, para o vídeo não ficar saindo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vou antecipar a gravação, até para pegar no calor aqui do momento das ideias, e também vou fazer curtinho, tá? Tentar, né? Eu sempre prometo e nunca cumpro, porque senão demora muito para processar, você sabe, qualidade é a palavra-chave aqui do Avante Meu Tricolor, e a gente sobe aí em 4K, 60 FPS, qualidade de jogo de PlayStation 5 para vocês, e aí demora, claro, né? Essa máquina não é tão potente assim quanto deveria, não é mesmo, rapaziada? Pois é, né? Tão satisfeitos, tão felizes com o resultado? O que vocês acharam do jogo? Antes de mais nada, vou pedir a participação de vocês. Deixe nos comentários aí o que você achou da partida, o que você achou dessa vitória de virada do São Paulo, né? Porque eu, sinceramente falando, é claro que quem defende assiduamente o Zubeldia vai falar que foi um resultado histórico. Quem gosta do treinador, né, e o defende acima de todas as coisas, vai colocar essa virada no panteão da imortalidade são paulina, como se tornou de praxe aí nos últimos jogos, né? Tem gente comparando, sei lá, o Fortaleza com o Liverpool, né? Aqui nesse canal não. Aqui nesse canal a gente preza acima de tudo pela sua capacidade dissertiva, de ver o que está acontecendo dentro de campo e de ter uma noção, vamos dizer assim, um pouco menos histérica das coisas, né? Seja defendendo o treinador, seja contra o treinador, nessa chamada polarização que tomou conta do debate acerca das coisas do São Paulo, não é mesmo? E eu sou muito categórico em dizer para vocês que foi uma boa virada do São Paulo, mas não foi um bom jogo. Você tá falando groselha, isso não é possível. Não, isso é muito possível, isso é muito permissivo a partir do momento que você tem um adversário que tinha uma proposta de jogo muito clara de se defender, de não jogar, de explorar o erro do São Paulo, e a gente não pode ignorar o fato que o São Paulo deu. O São Paulo se permitiu errar, se permitiu dar a bola pela qual o Grêmio jogou, se permitiu falhar nas chances criadas, e se permitiu, acima de tudo, complicar uma noite, né? É claro que a vitória inibe isso, e muita gente hoje deve estar bem feliz, me xingando, né? Aliás, você tem todo o direito de discordar, deixa nos comentários, só que com educação, claro, não precisa ofender, mas vai ter gente, eu acho, né, na minha opinião, né, como a gente gosta sempre de frisar aqui, que o São Paulo complicou uma parada que teria como ser muito mais fácil do que foi, né? São Paulo começa o primeiro tempo numa escalação, né? Sem o Ferreirinha agora contundido e muito provavelmente só vai voltar depois do Mundial de Clubes, mais um problema aí, né? Para o Zubeldia, enfim, para o Zubeldia mandar a campo o melhor time, melhores opções que ele tem ali. E o São Paulo entra em campo com o Luciano no lugar do Ferreirinha, né? Além da zaga e da lateral direita, né? A zaga ele mudou inteira, né? Tudo bem, o Juan tá com problema no joelho, de fato se confirmou isso nas informações antes do jogo, né? E o Arboleda voltou ali. Então o São Paulo jogou com o Arboleda e o Sabino, uma zaga inédita em relação ao empate contra o Libertad na quarta-feira, e com o Ferrarese na lateral direita, algo que já era previsto, porque o Cedric vem cumprindo aí uma carga, né? O Cedric vem sendo poupado aí na maioria dos jogos. Então, de certa maneira, o que a gente esperava, e eu falo isso no vídeo comentando a escalação, a gente esperava uma repetição de uma esquematização tática que o São Paulo usou contra o Náutico, com o Luciano mais espetado lá na frente, com o Luciano mais avançado, e o São Paulo jogando de fato com o Oscar e o Lucas Ferreira como meias armadores, ou abertos na concepção plena da palavra, né? Num esquema noventista, vamos dizer assim,
né, com os dois volantes de contenção ali, o Alisson e o Marcos Antônio, mas com esses dois jogadores fazendo o corredor, auxiliando, e os laterais apoiando constantemente, e um Luciano mais espetado. São Paulo não faz isso. São Paulo entra no tradicional já e cansativo 4-2, né? 4-2-3-1, muito com o Ferrarese segurando um pouco mais a defesa, fazendo uma linha de 3 com o Enzo Dias apoiando mais no ataque, e o Oscar aberto pela esquerda, o Lucas Ferreira aberto pela direita. O Lucas Ferreira na direita, ok, até rendeu bem, mas esse Oscar jogado aberto lá pela esquerda, por mais que ele goste de jogar, ele jogou assim na China e vinha jogando assim na China, onde ele foi rei das assistências, mas ele estava conversando muito mal com o Enzo Dias. Mesmo assim, né, São Paulo domina as ações diante de um adversário frágil, um adversário medroso, covarde, que foi pro Morumbi para se defender e jogar por uma bola, né? Aos 6 minutos tem uma mudança de paradigma, que é a contusão do Marcos Antônio. O Marcos Antônio sai de campo sentindo ali a posterior da coxa direita, né? Aliás, deve ser mais um desfalque aí por um longo período, a gente já está apurando, indo atrás dessas informações, né? E entra o Pablo Maia. E aí, com a entrada do Pablo Maia, São Paulo volta, enfim, depois de um bom tempo. É claro que o Pablo Maia já tinha entrado em alguns jogos anteriores, mas a gente pode dizer que o São Paulo volta naquele formato tradicional com o qual ele vinha jogando com o Zubeldia desde que o técnico assumiu, que é um volante, cabeça de área, fixo, de origem, sem improvisações. Isso libera um pouco mais o Alisson, e o São Paulo aumenta o seu volume de jogo. Aumenta, mas sem conseguir ter uma capacidade de decisão, sem conseguir trabalhar direito essa bola para criar boas chances, principalmente lá para o André Silva, né? Então era um São Paulo que conseguia articular, um São Paulo que conseguia ter sua transição, até pelo domínio territorial que o Grêmio dava, né, até a sua intermediária. Só que na hora de concluir, você tinha um Luciano um pouco perdido taticamente dentro de campo, um Luciano que não conseguia... claro, o Luciano é um bom jogador, o Luciano tem uma capacidade penetrativa muito grande, só que sem um tanto poder de decisão, sem tanto poder de fogo, né? O Oscar estava muito bem marcado, né? Então sobrava muitas bolas para o Enzo Dias ir na linha de fundo, cruzar. O Lucas Ferreira muito bem marcado, mas era um São Paulo que não conseguia chegar à frente e decidir, não conseguia chegar à frente e converter a posse de bola, converter a transição, converter a rotação em oportunidades muito claras de gols, né? E aí, eu até falo isso no vídeo de intervalo, né? Você tem uma situação que ela é inerente do jogo, que é quando você faz esse esquema 4-2-3-1, quando você deixa um atacante plantado, quando você não dá um auxílio muito bom para esse atacante num time retrancado, num time defensivo, sobra um homem da zaga, né? Então, teoricamente, sempre tinha um cara na sobra para conseguir anular a jogada do São Paulo, para conseguir fechar espaço, para conseguir, acima de tudo, a tentativa primordial do Grêmio no jogo, que era jogar por uma bola, que era conseguir um erro do São Paulo que seja, para arrancar com seus jogadores de frente que são muito velozes, que são muito incisivos, né? E aconteceu, né? Aconteceu ali por volta dos 36, um escanteio para o São Paulo, que a zaga do Grêmio rebate a bola, o Pablo Maia vai dominar, tenta um passe, erra o passe, acaba também confundindo ali a própria recomposição do São Paulo, que foi falha, que o São Paulo não conseguiu, e o cara do Grêmio, né, mete uma bola na medida ali pro atacante deles arrancar em velocidade, sair dentro da área, e na hora da finalização, uma infelicidade do Rafael faz que vai, não vai, falha na hora de decidir o lado para qual ele vai dar pro atacante chutar e ele fazer a defesa. Ele fecha o lado que um cara destro não ia, fecha a esquerda do atacante, né, a direita dele, fica a direita do atacante livre, e aí o cara chuta uma bola que era defensável, numa jogada que poderia ter sido matada se não fosse uma situação inusitada, né? O Pablo Maia, num lance um pouco anterior, toma um amarelo
de babaquice, né? Porque ele vai lá numa bola morta na ponta do campo, né? Tava o volante do Grêmio lá tentando armar alguma coisa, ele vai lá, mete a mão na cara do cara, toma o cartão amarelo, fica amarelado no jogo, e aí num lance mais crucial, onde ele tinha que matar a jogada, onde ele tinha que segurar o atacante do Grêmio, onde ele tinha que impedir o cara de ou soltar, lançar a bola, ou o atacante de pegar a bola, ele não consegue fazer nada, ele não tem o que fazer, porque ele tá amarelado, ele ia ser expulso. Então, foi um erro banal, foi um erro grotesco, foi um erro que, sinceramente, um time profissional, ainda mais de primeira divisão, ainda mais de primeira prateleira dessa primeira divisão, não pode tomar. Simples assim, né? São Paulo volta do intervalo com o Luca, uma alteração surpreendente do Zubeldia. O Zubeldia parece que entendeu o jogo, parece que leu o jogo, né? Eu até fiquei surpreso, né? Então ele volta com o Luca no lugar do Pablo Maia, joga com um volante só, joga com o Alisson fixado. Eu até achei, postei lá no Twitter, a galera me xingou, né? Que eu falei, pô, como assim, né? Vai recuar o Oscar de volante? Não, ele coloca o Oscar de fato mais centralizado, dando suporte pro Luca pelo lado esquerdo, e o São Paulo demora muito pouco tempo, 6 minutos, para fazer o gol, né? Primeiro uma jogada do Luca, que vai lá, corta a marcação do Grêmio, né? Sofre uma falta, enfim, na cobrança da falta, o Enzo Dias cobra magistralmente, né? Foi uma ótima cobrança do Enzo Dias, que aliás fez uma belíssima partida, e o Arboleda, fogos do fundo aqui, hein? E o Arboleda testa ali numa falha de marcação do Grêmio, né? Era uma bola também igualzinha no lance do São Paulo, uma bola que a marcação, o Wagner Leonardo, lá, o zagueiro gremista, não marca o Arboleda, e o Thiago Volpe, sim, ele mesmo, que poderia ter defendido, não defende. Então, foi o empate que veio na hora certa. Foi um empate que veio numa hora certa. E a partir daí, o que a gente teve foi um domínio total e completo de São Paulo. O Grêmio veio para jogar por uma bola, o Grêmio talvez venha para... O empate estaria de bom resultado para o Grêmio, e o Grêmio se fecha mais ainda. O Grêmio não tem jogo, o Grêmio não consegue quebrar, já não conseguia nem mais tomar essa bola na intermediária do São Paulo. O Oscar fez uma diferença brutal nesse segundo tempo, com mais liberdade, sem tanto jogar fixo pelo lado. O Luca entrou muito bem no jogo, são os dois destaques para mim do time do São Paulo. Coloca fervura ali, né, pelo aquele lado do campo. São Paulo consegue começa a quebrar mais linhas. São Paulo começa a ser mais decisivo no ataque. São Paulo tem um volume de jogo muito mais contundente, muito mais perigoso. E aí era questão de tempo até o gol sair. Essa era a impressão que dava, e de fato ela se confirmou, né? Só que demorou mais do que deveria, né? Com um adversário completamente insosso no jogo, um adversário que não ia oferecer perigo, o Zubeldia não mexe, e no final deu tech certo, porque, de novo, numa infelicidade da zaga do Grêmio, do tal do Gemerson lá, que erra na tentativa de tirar uma bola que o Camilo acaba derrubando o Luciano na área. O Luciano estava sendo criticado por mim no Twitter, mas sempre decisiva, sempre tem que valorizar essa capacidade decisiva, né, do Luciano. Acaba derrubado na área, pênalti, né? Primeiro o VAR vai checar os postos, a falta do Arboleda lá, enfim, demorou 6 minutos, o André Silva bate e faz São Paulo 2-1. No final, Zubeldia o Zubeldia e retranca um pouco, né, as linhas, baixa um pouco as linhas, chama o Grêmio para cima. O Grêmio tem uma ou outra oportunidade ali, tem uma no finalzinho mesmo ali do jogo, quase no apito final, perigosa, mas um time que veio com uma proposta reativa, passou a maior parte do tempo sem conseguir articular, só apostando em contra-ataque de bola e bola longa, não ia conseguir, né? É muito difícil você tornar um time proativo, um time que está reativo. É muito impossível, é praticamente impossível isso. Não parecia ser o caso, enfim. E aí, placar final 2-1. Uma vitória importante para o São Paulo, em cima de tudo. O São Paulo que entrou pressionado porque o Vasco ganhou, então qualquer um dos dois que perdesse entraria na zona de rebaixamento, né, nessa rodada, independente do complemento dela. Né, empatando o São Paulo ficaria na zona de rebaixamento, podendo terminar até atrás do Santos, né, se o Santos vencesse o jogo dele, e com a vitória o São Paulo vai lá para cima. Reflexo de um time que empata muito no campeonato, a gente sempre falou isso aqui.
Quando você empata muito no campeonato, você corre esse risco, né? Se você ganha um jogo, você vai lá para cima. Se você perde um jogo, você vai lá para baixo. É uma gangorra, é uma montanha-russa, e é isso que o São Paulo vive, com essa campanha irregular que ele está fazendo. Agora, o saldo final desse jogo, como eu disse, a virada é positiva, o São Paulo merecia virar pelo que apresentou em campo, né? O São Paulo teve, diante da fragilidade, principalmente diante da fragilidade, porque não foi assim um jogo de domínio imposto pelo São Paulo, foi um jogo de domínio dado ao São Paulo, né? Então, a virada, sim, ela é merecida, foi uma boa virada, mas o jogo não foi um bom jogo do São Paulo. De novo, é um time que tem muito problema na sua articulação, tem muito problema na sua rotação, né? Hoje apresentou erros antigos, né, que já tinham sido superados, né, naquela fase áurea do Ferreirinha. São Paulo tinha dado um tempo na sua ineficácia ofensiva, hoje ela voltou, né? É um São Paulo que meio que, diante de um adversário que fecha um pouco mais compactado, um pouco mais de ocupação territorial da sua zona de defesa, o São Paulo parece que não sabe o que fazer com a bola, parece que não sabe ter esse poder de decisão. E o Luciano, com o Luciano em campo, infelizmente o São Paulo perde um pouco essa capacidade mobilitiva, né? Ainda mais com o Luciano jogando de novo, né? Eu não gosto de falar Luciano meio, eu gosto de falar Luciano ponta de lança. Mas, de novo, os erros recorrentes. É um erro recorrente que o treinador já deveria ter prestado atenção. Não dá. Mas não, ele foi na coletiva, ele elogiou, né? Na coletiva da vitória contra o Náutico, que é quando o Luciano joga de segundo atacante, de fato, numa tática totalmente noventista. Me parece ser isso. Me parece que o perfil de formação do jogador é um perfil ultrapassado, hoje é ultrapassado, mas na época em que talvez ele tenha começado a dar os chutes da bola, era uma coisa que fazia sentido, né? Você trabalhar o moleque para sem corpo, sem volume, para ser centroavante nessa posição flutuante, né? Hoje, num futebol moderno, vamos dizer assim, seria muito mais adequado um falso 9, e aí a gente nunca entendeu porque que nenhum treinador do São Paulo, sem ser o Dorival Júnior, insistiu no Luciano como falso 9, foi algo que só o Dorival testou, né, ali naquela fase pós-título da Copa do Brasil, né, e o Luciano foi muito mal, diga-se de passagem, mas a boa do Luciano é isso, é de um segundo atacante, um cara que flutua dos dois lados. No segundo tempo ele fez um pouco isso, o São Paulo criou mais, o São Paulo teve mais volume. Só que assim, óbvio que eu não vou taxar aqui uma vitória de virada que é emocionante, né? No outro vídeo eu falei que o empate não podia ser tratado de forma heróica, fui xingado, fui ofendido, porque é um a menos desde dos 18 minutos de jogo. Pô, como assim não é heróico? Existem situações. O jogo não é só do São Paulo, o jogo do outro lado tem um adversário. E hoje, contra um adversário que veio para não jogar, um adversário que veio para cozinhar o galo, São Paulo deveria ter tido mais volume. O São Paulo deveria ter apresentado o rendimento do segundo tempo já no primeiro. E claro, não pode ter tomado um gol desse. Um time profissional, repito, um time profissional de primeira prateleira, um time profissional de Série A de primeira prateleira, não pode tomar um gol que tomou. É simples assim. Não pode, tem que se prestar mais atenção aos detalhes do que está acontecendo no jogo. Eu sempre falo aqui na técnica, eu acho que o Zubeldia, ele mexe mal. Ele entra com uma ideia de jogo, com uma proposta de jogo, depois para alterar essa proposta de jogo, seja com os jogadores que estão em campo, seja olhando para o banco e vendo o que ele tem, independente de qualidade, o debate aqui não é esse. O debate aqui é muito mais complexo do que isso, né? Porque, claro, você vai lá, você tem Messi, Cristiano Ronaldo no banco, você bota os caras lá no segundo tempo e eles vão virar um jogo para você, né? Pelo menos vão dar mais trabalho para o adversário. Quando você não tem, isso exige um trabalho mais apurado, isso exige um trabalho mais, vamos dizer assim, mais caprichado do treinador. Um trabalho que demanda do treinador entender melhor o elenco que ele tem em mão para extrair o máximo desses jogadores. E, de novo, é claro que assim, o planejamento do jogo, a preparação do São Paulo para o jogo, eu sempre elogio. O São Paulo, de regra, ele acerta nas escalações. E, de certa maneira, ele até acertou na escalação hoje. Eu não vou falar o contrário, você entendeu? Só que, de novo, eu acho
que falta, acima de tudo, uma capacidade do treinador, né? Faltou ter um pouco mais. Quando o Zubeldia vem e troca, né, e coloca o Luca em campo no intervalo no lugar do volante, no lugar do Pablo Maia, um jogador que não entrou bem no jogo, um jogador que errou, um jogador que vacilou. Não estou falando aqui que ele está crucificando o Pablo Maia, longe disso, mas para mim não parece uma proposta de jogo. Não parece uma ideia do que ele queria construir com o jogo. Me parece muito mais, desculpa a sinceridade, me parece muito mais um desespero. Um desespero de um técnico que sabia que o time dele não vinha jogando bem, né, não, vinha vacilando demais no Brasileirão, taca a corda no pescoço, precisa apresentar resultado. Então não parece ser algo, né, trabalhado, pensado, e, de novo, em cima de um adversário frágil, de um adversário que veio para se retrancar, e depois do São Paulo ter enfrentado o Sport, ter perdido ponto, ter enfrentado dois times da Libertadores em casa e ter perdido ponto. São Paulo teve, quer dizer, só nessa brincadeira aí são 8 pontos perdidos, né? 6, né, na verdade. São 6 pontos perdidos do São Paulo contra adversários mais fracos dentro de casa. Já era para ele saber como é que joga, como é que testar o que melhor ele tem na mão. Eu não vou cair nesse papo de que o Grêmio é um adversário difícil, é um adversário traiçoeiro, de que. Não, o Grêmio é um time em crise no Brasileirão que veio com uma proposta extremamente reativa. Então, caberia, o técnico tem que achar mecanismos e fórmulas para extrair o máximo do seu elenco, para olhar para campo e encontrar atalhos, principalmente jogando em casa. E para mim o São Paulo de novo não fez isso, né? Não vou ser um cri-cri, um corneta aqui, de atacar o treinador pura e simplesmente falando assim, não, foi uma vitória culposa do São Paulo. Não, né? Eu acho que a qualidade individual do São Paulo sempre vai sobressair. Porque o São Paulo é um time com ótimos valores individuais. O São Paulo é um time com bons jogadores, com caras que sabem o que fazer com a bola. Você tem um Oscar que sabe o que faz com a bola. Você tem até esse menino Luca, que entrou riscando hoje Arisco, um moleque que tem futuro no futebol. É uma joia rara, né? O Lucas Ferreira, por mais que esteja muito bem marcado hoje, sabe o que fazer com a bola. O Luciano, bem ou mal, sabe o que fazer com a bola. O André Silva, bem ou mal, fez uma partida apagada, no final fez o pênalti, converteu o pênalti, perdão, sabe o que faz com a bola. Então, assim, é muito mais, de novo, na base da individualidade, da qualidade individual, do que na qualidade coletiva. Né? O São Paulo, como eu disse, foi uma boa virada, essencial para as pretensões do São Paulo no campeonato, só que, de novo, ficou um gostinho amargo na boca de um time que passou um susto que não deveria ter passado, de um time que precisa trabalhar melhor coletivamente, de um time que tem que buscar soluções ofensivas e defensivas melhor, como um grupo de definição de quem marca quem, de preenchimento de espaço, de conversação. Não parece ser o caso. Tá? De novo, a gente se confunde muito, né, quando existe uma boa jogada como a do Enzo Dias, que cruzou e o Arboleda conseguiu se antecipar a essa defesa do Grêmio e fazer um gol. Então a gente entende isso, muita gente entende isso como um ótimo trabalho coletivo. Não, não é. Trabalho coletivo seria o São Paulo no primeiro tempo ter feito 2 gols no Grêmio, diante da fragilidade do adversário que estava escancarado e sem sofrer o gol. Né? Ter um plano de defesa muito bem estabelecido na hora do gol do Grêmio. Né? Infelizmente, eu queria vir aqui dizer coisas muito positivas, jogar o astral lá pro alto, só que não é o perfil desse canal, não é o meu perfil. Né? O nosso perfil realmente é de ser analista. De quando o São Paulo joga bem, a gente vem aqui e fala: São Paulo não jogou bem. São Paulo teve uma boa virada, só que coletivamente o time peca. E aí é claro, né? Como eu disse, cada um tem sua linha, cada um tem seu pensamento, cada um fala aquilo que quiser. Aqui nesse canal a gente preza pela sobriedade, não é realidade o termo, né? A gente preza pela sobriedade mesmo, sabe? A gente preza por sermos extremamente racionais, sem tanta passional, né? E eu acho que, no saldo geral, é isso. É isso.
é uma vitória que o São Paulo precisava. Né? São Paulo precisava. São Paulo não tem time para brigar contra o rebaixamento. Pelos seus talentos individuais, pelos nomes. Falta ter um grupo, ter um time coeso, que saiba interpretar as ações e atuar de acordo com o que elas oferecem. De novo, na base do boi bumbá, na base da individualidade. É assim que o Luca fez o gol quarta-feira, é assim que o Luciano sofre o pênalti e que o Arboleda empatou o jogo hoje. Tá certo? Deixa aí nos comentários aí, tá? Se inscreve, deixa o like, curte o canal, tá? É muito importante, você sabe, a sua participação para que a gente seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Né? Se quiser e se puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor financeiramente. O QR Code do Pix está na tela. E entre para o nosso clube de membros. Você entra, tem um ganho direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Né? Eu falei grupo de membros? Né? É o nome, termo que tá na moda, né? Desculpa, né? Eu tava aqui mudando aqui que a coletiva do Zubel já tá ao vivo lá e eu vou prestar atenção. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.